Foi vendedor de anel de formatura Anel de formatura. e alianças. Vendedor de anel de formatura e alianças. E aí, como eu era muito comunicativo, em 4 meses eu virei o melhor vendedor da empresa, né? Vendia muita grana em anel, em ouro, em prata, em tudo, entendeu? Aí eu tive que me forçar a ler essa quantidade. E aí eu cheguei em 10 páginas por dia. E aí eu falei, todos os dias eu vou ler 10 páginas por dia. Todos os dias, todos os dias. Aí botei isso aí como uma meta, Meta mesmo. assim, absurda, assim, na minha vida. Só que a diferença era que eu comecei a ler só livro de autoajuda Uhum. e de empresarização. Não lia ficção. Isso aqui dá grana. Porque o curso de milhas, normalmente, ele te ensina a acumular milha de forma inteligente e vender as milhas para alguém ou alguma empresa. Entendeu? Então, eu comecei a aplicar. E 4 meses depois, eu ganhei 8 vezes o valor do curso de lucro. Em 2017, a gente não tinha grana, mano. Não tinha nem... Eu nem trabalhava ainda, nem tinha grana, assim, de nada, assim. E aí, cara, eu comecei a vender na faculdade de brigadeiro. E eu vendia 70 brigadeiros por dia. Aí, nesse dia, eu lucrei R$ 1.500, irmão. E na época, eu ganhava 3 mil por mês, trabalhando 30 dias. Aí, um dia, eu ganhei 1.500. Eu parei e pensei, cara, essa é a hora de eu virar homem, irmão. Bem-vindos, pessoal, a mais um Analíticos Podcast. Antes de tudo, vocês estão gostando das entrevistas, estão gostando do nosso podcast? Sigam, deixem um like aqui, cara, nesse vídeo, que é muito importante para nós. E o podcast de hoje é com o Gabriel, da Sleep Viagem, um cara que viajou para a Europa, viajou para tudo que é canto, mas o mais engraçado é que ele viajou para a Europa vendendo doce. Então, como foi essa história? Estou muito curioso já antes de iniciar esse podcast, mas ele é um cara que tem muito conhecimento em relação a viagens em gerais. Então, se quiser passagem, quer falar um pouquinho sobre milhas, tem uma parte polêmica que ele vai querer tocar. Então, o podcast de hoje vai ser muito legal para todo mundo que gosta de viagem. Eu acho que não tem nenhum louco aqui que não gosta, hein? Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, pessoal. Obrigado aí por nos receber aí, né? É o meu primeiro podcast. Fiquei muito feliz pelo convite, muito honrado, né? Tá aqui com o podcast aqui da Analíticos. Se você não conhece, é a melhor empresa que existe para todo tipo de dados que você possa imaginar. E muito mais, né? Dados e muito mais. É isso aí. A gente está muito feliz de te receber. Você é um cara que a gente tem uma troca ali constante. Ele ajudou muito na construção da Analytics em diversos aspectos, assim. Todas as passagens da minha vida eu compro com ele quando ele, né, dá uma atenção aqui pra gente, né, Gabriel? Então, todos os pontos de viagem nacional, internacional, ele resolve 100% e a ideia é essa, né? Então, a gente falar para onde a gente quer ir e dormir tranquilo que o resto, ele e o time dele resolve. Então, é um ponto bem legal. A gente tá trocando essa ideia hoje. E vamos começar da parte da origem mesmo, né? De como foi esse momento onde você pensou em estruturar uma agência de viagens. Hoje a gente sabe que você faz muito mais do que isso para os seus clientes, né? Não é só simplesmente emitir uma passagem por um custo menor. A gente sabe toda a comodidade que é comprar um destino junto contigo, mas principalmente do origem, né? Da sua origem, como você começou com isso, onde você estava, qual era o seu contexto, de onde que surgiu a Sleep? Cara, posso contar a história antes da Sleep? Pode contar, claro. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Não sei se deu pra perceber aqui nos bastidores, né? Parece que eu sou introvertido, mas não, eu sou muito comunicativo. E isso, né, eu percebi que era 100% natural. Uhum. E aí, como foi que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu tinha essa comunicação. Então... Ixi, agora eu perdi. Peraí. Continua ou não corta? Não, pode ir embora. Beleza. Então, eu percebi que eu tinha essa comunicação. E hoje eu sou engenheiro mecânico, né? Antes dessa engenharia, eu fiz cursinho, né, para entrar em engenharia mecânica, né? E nesse cursinho, nesse período, na verdade, antes, né? O que foi que aconteceu? O meu primeiro emprego foi vendedor de anel de formatura. Anel de formatura. E alianças. Vendedor de anel de formatura e alianças. E aí, como eu era muito comunicativo, em 4 meses eu virei o melhor vendedor da empresa.
né? Vendia muita grana em anel, em ouro, em prata, em tudo. E o que acontece? Eu comecei a perceber ali algum dom em relação à comunicação, né? Legal. E aí, eu lembro que naquele período eu estava lendo um livro que dizia assim, que vender é um ato de amor, né? Uhum. Quando você dá algo por amor para aquela pessoa e aquela pessoa te recompensa. E aí eu fui começando a perceber aquilo. Só que eu precisava entrar em engenharia. Naquela época, tinha acabado de terminar o 3º ano e não tinha passado no Enem. E lá, eu sou de Fortaleza, né? E lá, a maioria do pessoal quer ir para a faculdade pública, Uhum. que realmente não tem condição. E eu não tinha condição de ir para particular. Então, a única opção que eu tinha era na pública. E aí, o que foi que eu fiz? Eu tive uma ex-namorada que o pai dela trabalhava no Farias Brito, que é um dos melhores colégios lá de Fortaleza. E aí, ele falou, ó, Gabriel, se você quiser, eu consigo uma entrevista com a diretora do Farias Brito. Aí eu pensei, cara, Que responsa, hein? na hora, pode marcar. Pode marcar. E eu era vendedor nato, macho. Vendedor nato. E aí, eu não era uma pessoa que fui tão ruim no Enem. Uhum. Naquela época. Eu tinha tirado notas medianas e não tinha passado, assim, por, sei lá, 50 vagas. Entendeu? E aí, eu cheguei nessa entrevista e aí, cara, eu dei tudo de mim lá. Eu falei, ó, seguinte, cheguei com dados. Falei, ó, seguinte, eu não passei no Enem por causa disso, mas eu já tenho todos os planos de ação aqui pra fazer pra passar. E aí fui conversando. No final, ela me deu uma bolsa de 100%. Na época, era tipo R$1.800 a mensalidade. Isso em que ano? 2000 e... Eita, faz tempo, caramba. Tô ficando velho. Não, foi em 2014 eu terminei o 3º ano. Em 2015 eu tive essa entrevista Uhum. e ganhei essa bolsa aí, que era R$1.800 por mês mais ou menos. Aí ela me deu Maravilha. todo o material, né? E tipo assim, esse colégio, ele era o mais caro e mais top até hoje, assim. Uhum. Né? É o que mais aprova no ITA, no IME, nessas faculdades assim, mais absurdas, né? E aí eu fui, cara. E aí, qual era o meu negócio? Eu pensei assim, cara, essa é a minha hora, tem que passar. Ou é agora, ou não é. E aí eu chegava no colégio todo dia 7 da manhã. Só que minha aula começava 1h30 da tarde, então eu ficava de 7 da manhã até meio-dia estudando na biblioteca. Uhum. Aí depois eu almoçava, levava minha marmita, né? Aí nessa marmita, eu lembro até hoje, era uma sacolinha da Nescau, Uhum. né? Uma marmitexzinho. Aí em cima eu botava a marmita e embaixo eu botava um depósito com trufas. Porque naquela época minha família estava passando dificuldade, Aham. né? Minha mãe, ela é concursada da Caixa, só que ela foi uma mãe solteira praticamente, né? Entendi. Meu pai saiu quando eu tinha 2 anos de casa, então ela teve que arcar com tudo, né? Imagina aí, você ganha mesmo ganhando muito, É difícil. né? Com certeza. Arcar com os 4 filhos, dando escola particular, escola boa, tudo, né? E aí todo dia, né, de 1h30 da tarde até 6 horas da noite, era aula. E de lá, eu continuava no colégio até 10 da noite. Então, eu passei 1 ano praticamente indo pro cursinho, né? Todos os dias, de 7 da manhã até 10 da noite, né? O pessoal pergunta, né? Como é que tu passou em engenharia? Uhum. Galera, é só estudar. Não tem segredo. É só estudar. E aí, terminou o ano. E aí, veio o resultado do Enem. E aí, eu não passei. Fiquei na lista de espera. Só que a Caramba. faculdade que eu fiquei na lista de espera tava 6 meses de greve. Ou seja, 6 meses de atraso no ano letivo da faculdade, Uhum. né? E aí eu pensei, cara, não passei. Vou lá conversar com a diretora para ver se ela desenrola mais um ano e tal. Fui, aí conversei, mostrei os dados. Era engraçado que eu chegava com os dados assim ó, no celular, com gráfico e tal, fazia gráfico, fazia tudo. Chegava já com o plano de ação já pronto para ela ver, né? E aí ela me deu a bolsa de novo.
comecei a estudar novamente. Aí eu pensei, cara, é a última chance. Vou dar o gás. Aí comecei a ir de segunda a sexta, do mesmo horário, 7 até as 10 da noite. E comecei a ir final de semana. Sábado e domingo eu tava lá, todo sábado e domingo eu tava... Porque assim... Focado em passar mesmo. Era. Porque lá, assim, poderia ficar sábado e domingo se você tivesse numa turma avançada, do IME, do ITA, entendeu? E eu não era dessa turma. Aí eu negociei com ela, ó, preciso de um canto que eu consiga estudar. Você pode deixar eu estudar nessa sala? E, cara, só tinha maluco do IME e do ITA. Só tinha cara, assim, que você olhava, assim, você percebia que o cara não era... O cara era fissurado, entendeu? E aí... não, é pesado. É pesado. E aí eu fui. Aí quando deu julho, né, ali férias, todo mundo, tal, curtição e tal. Eu o quê? Todo dia das férias de julho eu ia lá pro cursinho. Todos os dias. E aí teve um dia que me ligaram, aí perguntaram, oi, você é o Gabriel Maia? Você é o Gabriel Lima? Eu sou eu mesmo. Não, é que apareceu uma vaga aqui na engenharia mecânica, que você tava na lista de espera e tal. Aí eu, caraca, sério? Aí ela perguntou, né? Você vai querer? Aí eu, lógico que eu vou querer, pode botar meu nome e tal, não sei o quê. Aí entrei. Aí entrei na faculdade e tal. Só que eu repeti 2 anos, né? Eu repeti o 6º ano e acho que foi a 3ª série. A 3ª série foi por algum tipo de doença e o 6º ano foi porque eu repeti mesmo. Aconteceu um episódio com os meus irmãos, né? E aí, minha mãe teve que colocar toda a atenção dela para eles. Aí eu fiquei mais, assim, sem atenção no momento que eu mais precisava, que era ali a adolescência, né? Aquele período ali que você tá formando a cabeça de homem e tal. E sem pai também, né? Presente. Sim. Aí, eu era 2 anos atrasado. Então, quando eu cheguei na turma da faculdade... A galera só falava de joguinho e tal, de meme. Era o dia todo só isso, irmão. E minha cabeça já tava assim, lá na frente. Por quê? E aí vai ser um negócio curioso, né? A leitura foi muito, assim, essencial na minha trajetória, né? A minha mãe, né, e todos os membros da minha família não liam. Então eu era... A minha família inteira era estatística de que você só lê, sei lá, 1 livro na vida, 2 livros na vida, praticamente, e nunca termina. E aí, o que foi que aconteceu? Eu assisti um vídeo do Felipe Neto. Felipe Neto, polêmico, né? O polêmico. Galera, é o seguinte, ó, o Felipe Neto, ele é um personagem, mas ele é um dos mais geniais empresários do Brasil, né? Você que só vê aquela parte ali do personagem, aquilo ali é um personagem. Ele é um cara genial, mano. Genial. Se você vê tecnicamente tudo ali, é um cara fora da curva total. E aí eu vi um vídeo dele que eu tava passando no YouTube, aí vi esse vídeo e o título era assim, ó. Li 37 livros no ano. Eu fiquei curioso. Como assim ele leu 37 livros no ano e eu não li nenhum? Como assim? O que é que tem, assim, Diferente ali. de errado, de diferente? Vou assistir o vídeo. Aí ele começou falando e tal, por que que o pessoal não lia, tal, que tinha a ver muito... Porque normalmente os filhos que não leem tem muito a ver com o nível de consciência dos pais, que é o pai que introduz, né? O pai e a mãe que introduz, ou alguém que teve contato com aquela criança, que aí ele vai começar a ler. Não é do nada, não é, vou ler 12 livros no ano. Em que momento que a Zip Viagem entrou nesse meio, assim, que falou assim, cara, pô, não... Tava na faculdade, engenharia mecânica, tô começando a trabalhar aqui, tô vendo alguns vídeos, pô, acho que o segmento de empreendedorismo e até saindo do ramo de engenharia mecânica, vem a Zip Viagem pra você. Foi por conta dos livros que leu, do volume de livros que você leu? Cara, foi... Porque eu tentei ganhar dinheiro com muita coisa, né? Com muita coisa na internet, com pirâmide financeira. Não façam, viu? Inclusive. Com multinível, com opções binárias, né? Tudo. Que na pandemia foi estouro e tal. Diversas coisas, sabe? Mas o que me fez, assim, ter essa iniciativa de ir atrás de dinheiro
foi a leitura, né? Então, esse vídeo do Felipe Neto, ele foi muito importante, porque o Felipe Neto, nesse vídeo, ele falava assim, que tinha lido 37 livros no ano. Uhum. E aí eu pensei, como foi que ele leu isso? Que eu não li nenhum esse ano. E aí eu fiquei assim, maluco. E aí ele falava, ó, você pode começar com pouco, você pode começar com uma página por dia, com 2 páginas por dia, com 5 páginas por dia, com 10 páginas por dia. E aí eu comecei a aplicar isso. Comecei com uma página, porque como a minha família não tinha esse hábito, É difícil começar, né? Sem ninguém dar uma para você referência, né? desengessar o que tá ali engessado, tipo, amolecer o cimento ali, na paulada, entendeu? Aí eu tive que me forçar a ler essa quantidade. E aí eu cheguei em 10 páginas por dia. E aí eu falei, todos os dias eu vou ler 10 páginas por dia. Todos os dias, todos os dias. Aí botei isso aqui com uma meta, Meta mesmo. assim, absurda, assim, na minha vida. Só que a diferença era que eu comecei a ler só livro de autoajuda Uhum. e de empresarização. Não lia ficção. É nada contra você que lê ficção, né? Mas na época eu assisti um podcast que o cara falava que livro de vida real dá muito mais resultado do que ficção. Lógico que ficção tem a parte da criatividade, tem muitos outros ensinamentos, né? Mas livro de vida real dá resultado de verdade, concreto, né? Se você aplicar naquela hora. Uhum. E aí, cara, eu comecei a ler só livro de autoajuda. Só livro de autoajuda, só livro de autoajuda. E aí, era tão absurdo que eu lia quando eu tava com sono. Então, às vezes, eu passava 2 horas pra ler, porque eu dormia 6 vezes, 10 vezes dormia. Tinha um hábito, né? Exatamente. E aí, já li chorando, porque não queria ler. Uhum. Então, já li em pé. Aí comecei a ler em pé, porque eu não conseguia mais ficar acordado. Chegou um ponto que eu não conseguia ficar acordado mais. E aí, esses livros, né, foram moldando, né? Tipo, em 5 anos eu li mais ou menos 60 livros de autoajuda, empresarização, biografia de gente grande. E aí eu fui moldando minha mente em relação a isso. Como eu não tive nenhum exemplo de nada, assim, aí eu fui moldando em relação a isso. E aí eu entrei na faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade, é o que eu falei, já era muito mais com a cabeça lá na frente do que todos os outros alunos. E isso teve alguns prós e contras, né? O pró foi que quando eu cheguei no primeiro semestre da faculdade, eu e um amigo da turma chegamos em um professor e falou, ó, professor, será que o senhor não tem nenhuma bolsa de estudos aí pra conseguir pra gente? Né? A gente tá querendo e tal. Uhum. Porque lá na pública você recebe bolsa e ganha dinheiro de verdade. Né? Sim, aham. As bolsas de R$400, né, e tal. E como eu não tinha grana, tinha que ir em Ajudava, algum canto ali pra conseguir dinheiro. E aí, nessa época, eu, conversando com o professor, consegui comprar a ideia do professor. Ele falou, ó, a gente tem aqui um laboratório de soldagem que não tem nada. Não tem nada, só tem o galpão. Uhum. Aí, eu cheguei pra ele, não, professor, não tem problema, a gente projeta, a gente faz tudo, o senhor dando a verba, a gente faz tudo. Tudo, vira monitor, faz tudo. A gente começa a dar curso, faz tudo. Aí, meu irmão, fui com força, assim, fui pesado, sabe? E assim, naquela época, a maioria dos alunos não queriam entrar em bolsa. Eles não queriam ter trabalho, só queriam assistir a aula, que é muito Mas quem não precisa, né? mais fácil você só assistir a aula do que fazer algo a mais que é trabalhoso, né? E aí, a gente entrou nesse laboratório de soldagem, só tinha um galpão, mano. A gente projetou, fez o desenho, fez tudo. A gente começou a comprar as coisas, a gente fez tudo. Deixou o laboratório top, assim. Começou a dar curso de soldagem, né? E aí, eu lembro até hoje que um amigo meu falou, né? Hoje é um dos meus melhores amigos, Pedro Costa. Ele falou que lembra de sair no segundo semestre da faculdade, da aula, assim, sei lá, de tarde, sair da aula e me ver no sol quente, assim, porque o laboratório entrava sol, né? Então, trabalhar com soldagem, não sei se você conhece, né? A gente tem que botar uma roupa quente demais, assim, ainda mais pegando sol em você. Então, ele disse que saía da aula e via assim, caramba,
Olha lá o Gabriel, 3 horas da tarde com o sol na cara, saudando, velho. Esse cara é diferente. E qual que foi a ponte disso tudo pra Zip Viagem? Assim, qual momento que surgiu a ideia? Cara, foi quando eu comprei um curso de... Aí eu já tava perto de terminar a faculdade, né? Sim. Em 2022, eu comprei em março de 2022, eu comprei um curso. Mas o interessante é que, qual foi o gatilho de eu comprar o curso, né? Eu já tinha tentado ganhar cashback de PicPay, não sei se você já ouviu falar. Todo tipo de dinheiro eu já tinha tentado. E aí, meu melhor amigo, o Kaique Araújo, ele postou nos stories dizendo que tinha acabado de comprar um curso de milhas. Aí eu olhei assim, aí eu vou comprar. Comprei na hora, irmão. Na hora. E eu não tinha grana. Eu era estagiário de engenharia, né? E não tinha grana. Aí eu comprei esse curso parcelado em... Eu lembro até hoje. Foi em 5 vezes com juros. R$ 100 de juros em 5 vezes. E aí comprei esse curso. E aí, nesse período, eu fiquei maluco, assim, porque eu assisti 180 aulas em 2 dias. Depois que eu devorei, aí eu pensei, cara, isso aqui dá grana, mano. Te brilhou o olho o curso de milhas inicialmente. Isso aqui dá grana. Porque o curso de milhas, normalmente, ele te ensina a acumular milha de forma inteligente e vender as milhas para alguém ou alguma empresa. Entendeu? Então, eu comecei a aplicar. E 4 meses depois, eu ganhei 8 vezes o valor do curso de lucro. Aí eu pensei, cara, Tem um negócio aqui. isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente. Aí, investi, assim, tudo, mano. Investi tudo. Porque o que é que acontece? Para você ganhar dinheiro com milhas, você precisa ter limite de cartão de crédito ou ter muito caixa. E uma pessoa que está começando não tem grana, irmão. Nenhum dos dois. Nem caixa, nem cartão. E eu era estagiário, né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu entrei nesse curso e quando você pega um curso de milhas, alguma coisa, assim, um bom, né? Normalmente os melhores são, assim, os maiores gurus aí de milhas não fazem isso, né? Você tem acesso a gerente de banco, você tem acesso a algumas conexões que podem te ajudar a conseguir um limite maior, né? E aí, eu ganhava R$ 1.800 como estagiário na época, e eu não tinha como ter um cartão de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil reais de limite, né? Porque nem o banco ia Te dá isso, né? dar esse risco se eu não tivesse como pagar. E aí, eu com contato lá no banco, acho que foi no Bradesco, eu consegui um cartão com 12 mil de limite. 12 mil. Aí comecei a usar esses 12 mil, só que não era o suficiente. Mas usar para gerar passagem já ou para só gerar milhas? Não, era assim, a gente utiliza o limite do cartão de crédito. Agora eu vou resumir, assim, o mercado de milhas para vocês nunca mais terem dúvida, assim. Porque às vezes confunde, né? Porque milhas parece complexo, mas não é. Você usa o limite, digamos, 10 mil reais. Você usa 10 mil reais em limite de cartão de crédito para comprar milha. Barata, como se fosse dólar. Você compra com o limite do cartão, só que parcelado em 12 vezes sem juros. Só que você vende aqui em 2 meses, em 1 mês. Então, se você vende 10 mil com um lucro aí de, sei lá, 20% em cima, você vai ter ali 12 mil reais. Se você demorou 2 meses para vender, e aí, na época, a gente vendia para 123 milhas, né? Que teve aquele problema, Sim, né? Inclusive, não comprem na 123, porque eles estão com recuperação judicial e 2 bilhões de reais em dívida, né? Que até hoje tem gente que não sabe o que foi que aconteceu com a 123. E aí a gente vendia milhas para eles. E aí, como era? Compra milha no cartão em 12 vezes sem juros, vende ali em 2 meses e fica com esse dinheiro para você trabalhar. E aí esse dinheiro a gente utilizava em outras operações, ou seja, fazia outra promoção de milhas, comprava mais milha. E aí ia pagando parcelado no cartão de acordo com o que ia recebendo. Então, basicamente, o mercado de milhas, sendo bem resumido, é de fluxo de caixa, né?
Um exemplo. Agora um exemplo maior, né? Digamos que eu tenha 500 mil reais em limite de cartão. Eu compro os 500 mil reais em milhas hoje, né? Eu consigo vender muito rápido esses 500 mil, só que eu parcelei em 12 vezes sem juros. Então, em 2 meses, menos de um mês, a gente tem esses 500 mil em mãos, parcelados sem juros. Ou seja, é um empréstimo sem juros, de forma facilitada, que a gente consegue com o mercado de milhas, basicamente. Pô, muito legal, interessante. E hoje em dia você ainda trabalha com milhas? Como que você executa hoje o trabalho na Slip Viagens? E que tipos também de trabalhos que você faz? Comprando milhas ou é realmente só ajeitando a questão de voos? Como que funciona o seu trabalho? Hoje, em relação a milhas, a Slip Viagens, a operação dela, 95% é em milhas. Né? E aí, por que que eu não falo, eu vendo passagens com milhas? Porque confunde muito a cabeça do cliente, né? Porque se eu falar, por exemplo, para ti, não, eu vendo passagem com milhas. Se eu falar, não, eu vendo passagem aérea, 99%, até 30% de desconto. Se eu falar, eu vendo passagem aéreas com milhas para ti, tu vai pensar que, por exemplo, vai precisar ter milhas Para estar comprando. para comprar, ou seja, que tu vai me pagar para utilizar as tuas milhas. Sim. Entendeu? Aí fica muito confuso. Eu já tentei, no começo eu fazia isso. Aí depois eu parei de falar a palavra milhas, mas tá lá no nosso Instagram, a gente deixa milhas lá bem, bem claro, né? Só que eu não falo explicitamente porque confunde a cabeça do cliente. E vocês sabem que se confundir a cabeça do cliente, às vezes até a conversão você perde, Perde. né? Então, hoje a gente tem uma produção de milhas próprias e alguns fornecedores, né? Por exemplo, a gente tem alguns empresários que gastam muito no cartão de crédito e que tem algumas, por exemplo, milhas na Livelo, no Esfera, que são programas de fidelidade de bancos, né? A gente compra essas milhas desses clientes no Pix e aí a gente utiliza na nossa operação. Então, como a nossa operação é 95% em milhas, a gente não tem como produzir tudo, porque é uma quantidade absurda, cerca de 10 milhões de milhas por mês, Sim. né? E Muita coisa, hein? e para você produzir, você precisa ter assim uma quantidade de pessoas, né, e contas muito maior do que o normal. E não faz muito sentido. Então a gente tem alguns fornecedores, né, fixos, e a gente produz também e também compra de alguns empresários, né, que tem uma quantidade de pontos e milhas maiores. Então pode ser uma fonte de renda extra para um empresário, por exemplo. Tipo, se ele paga uma conta, por exemplo, de meta, já é Sim. automático. Já vai gerando milhas no cartão de crédito, você pode comprar essas milhas que geram cartão de crédito, isso? Isso, exatamente. Hoje a gente... Porque o que é que acontece? Muitos empresários gastam muito no cartão, Já é 50 mil, 100 mil, 150 mil por mês, e acumulam uma quantidade grande de pontos, né, no programa de fidelidade do banco. E não sabem como utilizar esses pontos. E aí vão lá, eu tenho pontos aqui, vou comprar uma cafeteira no site. E aí o cara compra uma cafeteira que vale, sei lá, R$1.000, mas ele poderia estar ganhando 10 mil naqueles pontos. Queimando pontos. Entendeu? Queimando milhas. Isso é muito comum, cara. Muito comum. De eles próprios comprarem, sei lá, uma viagem no site do banco, que ele tá pagando o triplo do que comprando em dinheiro na companhia aérea, praticamente. Então, os empresários não sabem, mas dá para, com algumas estratégias, né, que futuramente a gente vai até lançar, né, que é a parte de gestão de milhas para empresários, para empresas, né, a gente vai pegar na mão do empresário, vai dar cartão Black, vai botar o empresário para viajar de executiva de graça, vai botar assim, ensinar tudo mesmo. Tanto dar conforto para ele, quanto dar dinheiro em relação aos pontos que ele gasta ali no cartão de crédito. Então, hoje, os empresários podem sim, né, ganhar dinheiro com a monetização desses pontos, e a gente ajuda também em relação a isso, né, quando ele já tem uma quantidade de pontos relevantes. Né, assim, a gente não compra quantidades menores ali que 50 mil, entendeu? Sempre maiores, porque como a nossa demanda é grande, se for menos de 50 mil pontos, por exemplo, não cabe na operação. Muito interessante. Entendeu? E até antes de você entrar nesse segmento de milhas, segmento de viagens,
Você já tinha viajado antes ou a partir disso você começou a explorar mais países? Como que iniciou essa tua trajetória nesse sentido? Cara, eu já tinha viajado de avião antes, né? Em 2017, quando eu... E aí essa história é muito doida, né? Porque eu sou católico, né? Fui muito tempo da comunidade católica Shalom, que é uma comunidade carismática que foi fundada lá em Fortaleza e hoje está em 27 países, né? E aí minha irmã também era. E aí, tipo assim, 4 meses depois desse episódio, ia ter um congresso de jovens, que eu participava muito de congresso de jovens, né? Ia ter um congresso de jovens em Roma, com o Papa Francisco. Ia ter uma reunião, tipo, exclusiva lá pro pessoal desse congresso e tal. E aí, em 2017, a gente não tinha grana, mano. Não tinha eu nem trabalhava ainda, nem tinha grana, assim, de nada, assim. Tava aprendendo esses processos. Era. Ainda, né? Eu tava na faculdade, na verdade, ganhando uma bolsa de R$400, né? Que na época, de 2017 ali, era dinheiro demais, assim, comparado a hoje. E aí, minha irmã, de noite, assim, chegou pra mim e falou assim: Gabriel, Deus colocou no meu coração que a gente vai pra esse congresso de Roma daqui a 4 meses. Aí eu falei: como assim, Cília? Como é que a gente vai se a gente não tem grana? Aí ela falou: não, se ele falou, é porque ele vai ajudar a gente a conseguir, é só a gente dar o passo. Cara. Com certeza. Cara, quando ela falou isso, aí eu, beleza, bora pra cima, pesado, pesado. E aí, na época, eu não tinha vendido, eu já tinha vendido trufa, né, no cursinho. Eu já estava ali na faculdade em 2017, eu já tinha vendido trufa no cursinho, já tinha trabalhado como vendedor de anel de formatura e aliança. E aí, minha irmã tinha uma amiga que fazia brigadeiro gourmet. E na época tava o boom de qualquer coisa que tinha o nome após da coisa gourmet, né? Tudo. Qualquer coisa. Tudo gourmet. Romantizando, né? Tudo gourmet era mais caro, a margem de lucro era melhor e tal. E aí, ela me ensinou a fazer brigadeiro gourmet. Quando ela me ensinou, aí eu tive que abrir mão da faculdade, assim. Aí eu reprovei em uma disciplina da faculdade, porque gastava muito tempo fazendo brigadeiro, enrolando, era muito trabalhoso também. E aí, cara, eu comecei a vender na faculdade brigadeiro, e eu vendia 70 brigadeiros por dia. Que isso? Na época era... Hoje, um menino foi vender brigadeiro pra mim, cobrou R$8 o brigadeiro, mano. Na época eu vendia por 2. E aí, era fabricação, eu gastava mais ou menos uns 35 centavos por brigadeiro, né? E tinha um lucro, assim, absurdo, de 400% ali, quase 500% em cima, né? E aí, eu comecei a vender brigadeiro, vender. E eu vendia muito rápido, irmão. Porque, assim... Que é o ponto da comunicação que você falou de novo, né? A minha comunicação ajudou demais. E como eu já era bom em storytelling, né? Eu sempre contava uma história. Qual era a história? Olha, eu vou pra Roma agora, daqui a 4 meses, eu preciso conseguir esse dinheiro pra... Aí eu falava uma história mais, né? Mais emocionante também. Era mais emocionante. A pessoa ficava, caramba, você vai pra Roma, eu vou comprar. Aí comprava. Que dava um motivo legal pra galera também comprar, né? Exatamente. Nossa. Isso em Fortaleza ainda. Era. Todo o contexto lá. Em Fortaleza. Certo. E aí minha irmã comprou a passagem no cartão, parcelado em 12 vezes, né? Sonho mesmo. Era. Aí eu fui atrás de conseguir a grana. Aí em 4 meses eu consegui o dinheiro. Porque o que foi que eu fiz? Eu vendia brigadeiro, aí minha irmã me deu a TV dela. Eu peguei a TV dela, que era pequena, de 32 polegadas, aí perguntei ao meu pai, que na época ele morava vizinho lá de casa. Ele era separado, mas morava vizinho. Pai, o senhor troca essa TV aqui, porque a dele era de 40. Aí eu queria botar na rifa uma de 40, que chama mais, né? Chama mais atenção. Aí ele trocou e tal, a gente trocou, aí vendemos, cara, eu acho que uns 500 pontos na rifa, de R$5. Legal. Assim, absurdo. Né? A galera comprava assim de 5, 6 pontos na rifa. E aí fui vendendo
4 meses depois a gente conseguiu dinheiro. Tudo. Dos dois, de passagem, de hospedagem, Toda viagem estava paga. de se 4 manter meses. na viagem, tudo. E aí, minha irmã teve que dar a parte dela pra minha mãe, acabou que eu fui sozinho pra essa viagem. Sua irmã não foi. Era a minha primeira viagem de avião. Nunca tinha saído de Fortaleza de avião. E aí, primeira viagem de avião sozinho, praticamente. Aí viajei eu e uma amiga, né? Então foi mais tranquilo. E aí, cara, eu fui pra Roma com 500 euros. Pra passar 15 dias. Nossa. Você que tá assistindo aqui, Não faça isso em casa, tá? você tem noção do que é passar 15 dias com 500 euros? E aí, assim, eu trouxe um presente pra minha mãe que foi 150 euros. Então, eu só tinha 350 pra ficar 15 dias. E aí foi assim, foi raiz mesmo, assim, de eu levar colchão inflável na mala. A gente ficou hospedado numa sala de aula de uma paróquia. Então era tipo, era um quarto só de homens, outro quarto só de mulheres, aí tipo 30 homens deitados assim no chão e tal. A gente passou 15 dias. E aí, o que foi marcante assim, foi que pra economizar, a gente começou, né, comecei só a comer McDonald's. Então eu tomava café no McDonald's, almoçava no McDonald's e jantava no McDonald's, porque era 1 euro. Então eu passei 15 dias comendo só McDonald's, irmão. Aí foi doideira. Mas assim, essa foi a minha primeira viagem, né? E foi a única antes de eu comprar esse... Não, na verdade, teve uma viagem antes, que foi na pandemia. Que eu fui para São Paulo, na época era... Sim. Né, porque minha irmã, ela mora em São Paulo, em São José dos Campos, né? Uhum. E aí todo mundo foi para São Paulo e ficar lá um período ali na pandemia, né? Mas era uma viagem menor, né? Era uma mais tranquilinha. Sim. Que era tipo R$350 ida e de volta na época. E aí, depois que eu comprei esse curso de milhas, que é aí que eu fui viajar, né? Porque a cabeça da maioria dos brasileiros não sabe o poder que viagens pode dar na sua vida. Pessoa, né? Experiências diferentes, culturas diferentes. Frequências diferentes, Sim. irmão. Acessar é muito importante. Né? A gente foi treinado para ficar no mesmo local e viajar de carro para todos os cantos. Eu nunca imaginei viajar para fora do Brasil antes de ler. Uhum. Antes de ler. Ali depois da leitura, né, eles falavam que não, você tem que viajar uma vez por ano ou mais e tal, não sei o quê. Uhum. Mas essa viagem de Roma expandiu muitas áreas da minha vida. Muitas áreas. Principalmente o não desistir. Porque chegou um ponto lá que eu... Deu vontade de ir embora? Pô, eu tive que conseguir R$12 mil, irmão. Em 4 meses, praticamente. Mas enquanto tava lá, dentro do perrengue, ou lá já tava bem legal, não deu vontade Lá de em voltar? Roma? Lá em Roma. Não, mano, eu sou totalmente... Depois que eu comecei a viajar ali, nessa viagem de Roma específico, eu percebi que eu adoro viajar. Uhum. Como eu nunca tive a oportunidade, aí nunca... Mas, mesmo apertado, tava felizão. Não abre a mente. Mas assim, até hoje, né, hoje eu já viajei assim... Ó, de 2023 pra cá, eu peguei quase 100 voos. Caramba. De 2023 pra cá. Mas a melhor viagem até hoje foi essa de Roma. Que eu passei perrengue, não sabia falar inglês, não sabia falar nada. Não tinha dinheiro nem pra comprar internet pro celular, irmão. E naquela época, 2017, se você não tem internet fora do Brasil e não sabe falar a língua, você não faz nada. Entendeu? E aí eu pedia pros outros rotearem a internet, aí parava no McDonald's pra pegar o Wi-Fi e tal. E aí não tinha grana pra pegar a internet, então eu tava fazendo tudo offline. Eu baixei o Google Maps no offline, baixei o Google Tradutor no offline pra Tentar se viajar de alguma forma lá. desenrolar. E ver se alguém ajudava o missionário. Cara, não era nem...
Era, ajudava, realmente. Mas o pessoal não gostava, mano. O pessoal falava, eita, de novo tu tá pedindo pra eu rotear a internet e tal. Aí eu, caramba. Aí quando falavam isso, aí eu não pedia mais pra pessoa, né? Que eu não... Eu sou o cara que não gosta de incomodar, mano. Eu sou Sim. muito, tipo, autossuficiente, não, né? Não sei a palavra, mas o cara que faz... se você, tipo assim, se não... Que faz valer, entendeu? Sim. Que, a pessoa não vai me dar, então eu vou lá e faço. Desse jeito. Pô, bem interessante. E até em relação às viagens, você comentou lá que fez muitas viagens desde a criação da empresa. Então, mas qual que foi a viagem que mais legal que você já organizou para um cliente específico? Que você fala assim, cara, pô, foi interessante você organizar essa viagem, passagem, que realizou um sonho, né? Que eu acho que você trabalha muito com o sonho das pessoas, porque a maioria das pessoas, quando vão fazer uma viagem, pensando em tirar uma férias. Isso, claro, quando sai do segmento de empresário que precisa estar viajando, mas a maioria do público brasileiro pô, trabalhei, juntei minha grana o ano todo, preciso agora viajar, levar a família, e é aí que você entra, né? Cara, a viagem mais top que que a gente já fez, porque hoje a gente tem roteirista, né? Então, a gente faz de tudo. Sim. Tanto do pré ali da cotação da viagem, até a compra das passagens, compra da hospedagem, do hotel, ou o modelo Airbnb. A gente faz também seguro viagem, a gente consegue transfer, ingresso de passeio, de tudo. Aí, eu percebi que muitas pessoas que queriam viajar não sabiam por onde começar. Uhum. Então a pessoa fala, eu quero ir para a Europa. Mas a Europa é gigante, irmão. Como é que faz para descobrir para onde ele quer ir? Aí o que é que a gente começou a fazer? A gente tem hoje uma roteirista, né, que a gente faz reunião com o cliente, né, que é um dos produtos, né, o roteiro. Tem muito cliente que gosta de fazer o seu roteiro, então a gente só oferta para clientes que realmente precisam, né, que não sabem Sim. para onde ir e tal. E aí a gente fez uma viagem para alguns big players do digital, que eles foram lá para Capadócia, eles foram para a Europa, né? Foram em Paris, foram para Grécia, foram para Turquia, ali na Capadócia, naquela parte dos balões, né? Uhum. Foram de executiva. Então, cara, eles produziram muito conteúdo, né? E aí eu acompanhava tudo, né? Acompanhava tudo. Eu acho que essa foi a viagem que mais deu, eu não digo deu trabalho, mas foi a que mais a gente precisou de mais tempo para estruturar todos os detalhes, né? Para fazer acontecer. Mas assim, os clientes amaram, né? Todo o suporte assim que a gente deu, porque a gente foi nesse caso a gente foi do começo ao fim, 100%. Então, eu acredito que essa foi a viagem mais top que a gente já produziu, assim, até hoje, sabe? E vocês trabalham também com algumas empresas, né? Que vocês prestam suporte, né? Quando precisam de passagens aéreas, enfim. Como que é esse trabalho e como que as pessoas chegam até você, por exemplo? Pode citar alguma empresa nesse sentido? Isso hoje, o que acontece? Hoje a gente percebeu, naquela época, né? Por exemplo, ali, quando eu comprei o curso, eu tive que focar muito para fazer o jogo virar, né? Porque talvez você já tiver alguns negócios no digital que não deu certo, né? E como eu vi que o negócio dava dinheiro mesmo, aí eu quis focar demais, assim, em 100.000%. Então eu acordava 4h30 da manhã, ia pro trabalho, na engenharia, pra outra cidade, ficava até 6h30, voltava pra casa. E começava o turno. Aí de 6h30 até 1h30 da manhã, era só estudando e botando em prática e fazendo valer, e fazendo valer, e fazendo valer. Uhum. E aí, os últimos 3 meses de 2022, por exemplo, a gente focou demais. Eu falo a gente, né? Porque eu já tô botando os funcionários, assim, na Mas frase, naquele né? momento era o Gabriel. Mas era só eu, Deus O computador e um sonho. e a coragem, né? Aí nos últimos
5 meses ali, cara, aí eu comecei a dormir todos, eu comecei a parar de sair Uhum. pra todos os cantos, eu comecei a focar desesperadamente. Eu botei na minha cabeça assim, cara, ou é agora ou é nunca. Aí eu comecei a dormir 3 horas por noite, eu chegava do trabalho na sexta e não saía, só saía na segunda pra ir pro trabalho de novo, ficava focado em modo caverna totalmente. Não é à toa que eu não conseguia mais ficar acordado, né? E eu não tomo essas coisas de Venvance, né? Essas coisas assim artificiais. Aí eu perguntei pra minha nutricionista, eu posso tomar pré-treino pra ficar acordado? Que o café não tava mais fazendo efeito, mano. Não tava mais fazendo efeito. Aí ela falou, não, pode tomar. Por quanto tempo? Aí não, eu acho que uns 5 meses. Aí eu tomei, né? Comecei a tomar. E aí, vou contar pra vocês como foi que surgiu esse negócio. Como foi que eu comecei a vender passagem, como foi que a Sleep surgiu aí. Como eu falei pra vocês, eu não tinha limite. Uhum. Então não tinha como eu ganhar dinheiro de verdade. Fazendo isso. Grana de verdade. E como eu já tinha lido muitos livros, eu queria ganhar muita grana, assim, absurdamente. Minha cabeça já estava moldada em ganhar, assim, absurdamente. Dinheiro para dar qualidade de vida para minha família, para poder fazer coisas que nunca tive, Uhum. né? E que nunca teria se não fizesse. E aí eu comecei a pensar aqui, cara, eu tenho as milhas, eu posso agregar valor a uma pessoa, vender a passagem no Pix, Sim. fazer o check-in e dar um atendimento maravilhado Diferenciado. pro cliente. Fazer o cliente gastar menos e fazer o check-in ali, dar todo o suporte. Uhum. Mas a ideia surgiu mesmo. Da hora, mano. Porque eu não tinha limite. A única forma de eu ganhar mais seria fazendo rápido o negócio. E aí, Recebia, pagava e Era. pagava. e aí eu comecei a falar... Porque assim, na época eu trabalhava com engenharia, né? Uhum. Então, eu comecei a falar pra todo mundo que eu era dono de agência de viagens. Dono. Eu falava assim, cara, e já postava stories, já fazia essas coisas. Cara, eu sou dono de uma agência de viagens e se você quiser eu consigo bater qualquer preço que você vê na internet e ainda faço check-in, faço tudo. E aí eu comecei a falar isso pra todo mundo. Todo mundo. E aí algumas pessoas, eu lembro até hoje o dia que eu vendi a minha primeira passagem e a cliente foi a Hanna, que trabalhou comigo lá na Aeres, foi estagiária comigo, depois a gente virou analista, né? Hanna, muito obrigado, eu sou muito grato, né, por você ter comprado de mim. Nunca tinha vendido, né, nenhuma passagem, mas já parecia que eu já tinha vendido umas, sei lá, 1000 passagens. Muito obrigado de verdade, né? Depois você manda o seu endereço para eu mandar uma lembrancinha para você. Mas foi dia 9 de outubro de 2022. Vendi a primeira passagem. E aí, como eu já produzia... Não que eu produzia conteúdo, mas eu já era muito comunicativo no Instagram Uhum. em si. Comecei a gravar muito stories pra botar na cabeça do povo que eu era o melhor em vender passagem aérea. Que eu era o meu intuito era o quê? Quando eu vendi a primeira passagem, era fazer com que todo mundo, quando pensassem em passagem aérea, Pensasse em você. pensasse o meu nome. E aí, comecei a vender. Uhum. Comecei a vender. Vendi umas 36 passagens, mais ou menos. Aí já coloquei que eu tinha vendido 36 passagens na bio. Então já estava começando a moldar em relação a isso. Para todo mundo perceber isso. Só que como foi que a Sleep surgiu de verdade? De verdade. Que foi o gatilho, assim, que me fez largar o emprego, que me fez ter a certeza absoluta. Não sei se vocês conhecem a Canção Nova. Sim. Comunidade Católica Canção Nova. Uhum. O Jonas Habib, ele é o ex-fundador. Ele faleceu, né? Mas ele Sim. foi o fundador da Canção Nova. E em dezembro, ou foi em novembro de 2022, ou foi em dezembro, ele faleceu. Né? Ele já estava muito idoso, e aí ele faleceu. E aí, quando ele faleceu, pessoas precisavam chegar lá pro velório nos próximos 3 dias. E passagem de última hora sempre foi muito caro. Até hoje, se você for ver uma passagem para amanhã, tá Sim. 3 mil, 4 mil, 5 mil reais e de volta.
E a minha mãe, ela tinha viajado com uma empresa de peregrinação. Era uma agência de viagens que fazia peregrinação. Juntava todos os véi de comunidade, de igreja católica, e levava para visitar Aparecida, para visitar coisas assim. E aí, quando o Jonas Abib faleceu, a minha mãe falou para essa mulher que eu vendia passagem aérea. E na época, eu era especialista, ainda sou, né? Mas eu já era especialista em passagem de última hora. Que era passagem para amanhã, por exemplo, eu consegui mais barato. Do que, tipo, muito mais barato do que o normal. E aí ela me indicou e ela veio falar comigo. E muitos missionários da Canção Nova vieram comprar passagem comigo. Só que assim, teve um dia que vieram 12 pessoas comprar. Aí nesse dia eu lucrei R$ 1.500, irmão. E na época eu ganhava 3 mil por mês, trabalhando 30 dias. Aí um dia eu ganhei 1.500. É isso. Aí eu fiquei transtornado. Eu fiquei assim, caramba, a conta não tá batendo, mano. A conta não tá batendo. Aí aí comecei a pensar, imagina se eu focar 100% da energia Fazer isso todo dia. toda nisso. Quanto que eu vou ganhar por dia? Aí fiquei maluco. Aí, quando isso aconteceu, aí eu tive a certeza absoluta que eu tinha que ir pra cima. Pra cima total. Agora sim, sem volta nenhuma. Pedir demissão e os caramba. Aí eu já tinha botado assim, mais ou menos a data que eu ia pedir demissão. Quando aconteceu isso, foi o gatilho absurdo pra eu sair. E aí, a Sleep, ela... Lógico que o nome Sleep só começou ali no final de 2023. Mas ela começou a existir com o falecimento do Jonas Abib, né? Sim. Lógico que para muitas pessoas foi um episódio muito triste, mas pra minha vida foi uma bênção. Sim. Foi uma Uma virada, bênção, né? foi uma bênção absurda, irmão. Ou seja, o falecimento dele, né, um cara assim extraordinário, foi a bênção pra minha vida, pra minha família, pra minha empresa. E aí, cara, dia 9 de janeiro de 2022, eu não pedi demissão. Eu convenci o meu coordenador a convencer o meu gerente a me demitir pra eu ganhar o dinheiro. Né? Que eu não sou abestado Precisou, também, né? né? Não sou... Peraí, né? Não. Aí ele me demitiu e aí eu ganhei R$ 10.000 de tudo. Então eu tinha 10 mil de fluxo de caixa, 10 mil pra me manter de tudo. E nessa época eu tinha comprado um curso de dropshipping. Dropshipping. Cara, eu acho que foi do Gustavo. O Gustavo, não lembro o sobrenome dele, mas é um Gustavo. Hoje é bem conhecido. Comprei um curso de dropship porque eu imaginava que dava grana. E aí eu pensei, cara, eu não conheço ninguém que faz dropshipping. Onde é que eu vou achar? Aí eu botei no Google, evento de dropshipping. Aí apareceu a convenção digital. Convenção digital, não sei se vocês conhecem, mas é um Vai ter evento... agora, né? Vai ter agora. E aí eu comprei ingresso pra ir. Só que, como eu tava trabalhando ainda, a minha passagem tava só pra esse evento. Aí eu peguei, não, eu vou passar 4 meses em São Paulo, na casa da minha irmã, e vou pra vários eventos. Sim. Aí, nesse período, eu fui pra convenção digital. E não sei se vocês já foram pra algum evento digital sem conhecer ninguém. É muito difícil, né? É muito difícil de você entrar em alguma panela, entrar em algum grupinho. Porque a galera fecha, de verdade. Sim. De verdade. Você só entra se você, vem aqui conhecer tal gente, se alguém te apresentar. E aí, eu passei o primeiro dia lá e tal. E, cara, não consegui nenhum tipo de relacionamento, nem conversar com quase ninguém. E eu ficava só pensando, cara, eu não sou chato. Eu não sou chato, eu não sou chato, eu não sou chato, eu não sou chato. Aí foi passando. Aí no outro dia, eles ofertaram, né? Eu tô contando essa parte, que essa parte aqui é a parte, assim, onde mudou toda a trajetória, assim, minha e da Sleep, né? E aí, no segundo dia, ofertaram o Fiverr, que era acho que tu conhece, né? Um grupo de empresários, né? Empresários que já tinham faturado múltiplos Hotmart, milhões, né? Que tinha muita gente grande lá. Aí eu pensei, cara, se eu entrar,
Eu só pensei, né? Era 15 mil reais. 15 mil. Caramba. Eu só pensei assim, cara, se eu entrar, eu vou ter contato com muita gente, né? Você com 10 mil lá pra passar Com tudo, mano. tudo, né? Meu dinheiro, assim, da vida toda, praticamente. Aí eu pensei comigo, não, se eu entrar, eu acho que eu vou ter contato com muita gente foda. Só que eu nem tava pensando em vender passagem. Nem tava pensando. Aí, beleza, ofertaram de manhã. Aí eu pensei, na hora do almoço, né? Horário de eu criar relacionamento. Uhum. Horário de criar relacionamento. Aí eu fui lá pra fora no food truck. Fui almoçar. Almoçando aqui, tentando entrar na mesa do lado. Cara... Esse cara fechando, mano. Uhum. Fechando. E eu pensando, cara, eu não sou chato, mano. Eu não sou chato. Aí, eu tava lendo na época aquele livro The Secret. Uhum. Uhum. Não sei se você conhece, da Lei da Sim. Atração. E eu tava aplicando muito esse livro. E aí eu pensei, cara, já almocei, não consegui nenhum relacionamento aqui, vou lá pra dentro pra pegar a parte da tarde do evento. Quando eu tava saindo, assim, aí um cara que eu nunca tinha visto na vida, não conhecia, não seguia no Instagram, nada. Chegou pra mim, ele se levantou, né? Se levantou e falou, ei, vem almoçar aqui com a gente. Aí eu, não, já almocei, mas vou ficar aqui com vocês. Aí, cara, os dois caras tinham 17 Do nada. anos. Do nada, mano. Do nada. Absurdamente nada, assim. Nunca vi o cara na vida, não conheci o cara. Os dois tinham 17 anos na época. Já tinham faturado mais de 1 milhão cada um. E eu, mano, tinha faturado 36 mil. Uhum. Só que o jeito que eu falava já parecia que eu tinha vendido 10 mil passagens e que a minha agência era a melhor agência de viagens do Brasil. Eu já falava desse jeito mesmo. E aí, conversando, cada um contou sua história e tal, eu contei minha história. Aí ele falou assim, lembro até hoje, cara, teu negócio é genial. Teu negócio é genial. Genial. Eu tenho que te apresentar pra uma pessoa. Aí eu, bora, na hora. Mano, esse cara me levou para a área VIP do evento, onde só tinha palestrante, convidado e tal. Aí ele me apresentou para 2 caras. Aí eu fiz o melhor pitch, assim, da história. vida. Da vida. Da história, assim. E aí, eles falaram assim, ó, se tu entrar, a gente compra todas as passagens contigo. E eram os 2 donos do evento. O Tito e o Major, né? Que hoje são grandes amigos, né? E são clientes aí que já compraram mais de 145 vezes, né? Os nossos maiores clientes até hoje na história, né? Caramba. E aí, cara, o que foi que aconteceu? Era 15 mil. Eu só tinha 10 mil. Uhum. Como é que faz? E aí? A conta não fecha, né, mano? Aí eu pensei, caramba, eu tenho cartão de crédito. Aí eu perguntei, posso parcelar? Ela pode parcelar até em 12 vezes com os juros. Aí, bum, 12 vezes. 3.800 de juros, irmão. 3.800 de juros. Aí, beleza, tava na adrenalina do evento e Vambora. tal. Cara, aí, 6 dias depois eu fui trabalhar num cowork, né? Sim. Aí eu subi no terraço do cowork, aí eu olhei pra cima assim, aí pensei, puta merda, O que eu fiz? que eu fiz? Como é que eu vou pagar isso, meu irmão? Eu comecei a chorar, velho. Parecia menino novo, chorando. Aí mandei áudio pra 3 amigos, mandei áudio de 6 minutos pra cada um. Cara, não sei o que eu faço, acho que eu vou pedir reembolso e tal, não sei o que, e falando. Passei 1 hora chorando, 1 hora. Uhum. 1 hora. Nunca tinha chorado assim, tanto tempo. Porque, assim, Mas tudo o que você fez no futuro rendeu frutos. não, com certeza. E assim, eu era o único cara da minha família que nunca tinha tido dívida. Sim. E eu acho Então. que eu chorei por causa disso. Que eu tava com medo de ficar com dívida. E é trauma, né, de Uhum. família. E aí, cara, o que aconteceu? Eu parei e pensei, cara, essa é a hora de eu virar homem, irmão. Essa é a hora de eu virar homem. E aí, fiz valer, mano. Fiz valer. Em 1 mês e meio, voltou o dinheiro todo de lucro. Caramba. E eu tinha passado em 12 vezes, sem juros. Ou seja, aumentou o meu fluxo de caixa, né? Uhum. Se a gente para pra pensar, né, como a gente sempre pergunta para os nossos convidados que qual decisão mais difícil que ele toma, né, na trajetória toda, muito provavelmente a sua vai ser essa de
fazer uma dívida no momento que você tinha acabado de sair de mínimo de estabilidade que você tinha e dar um passo tão grande para a construção da Sleep. Que sendo bem racional, a chance de dar certo era zero. Era Sendo, pouco provável, né? sendo racional, né? Mas botando a lei da atração, sempre foi 100% de chance de dar certo, né? E, cara, eu acho que essa foi a decisão chave que mudou completamente o rumo, né? Porque 5 meses depois que eu fiz esse investimento, que voltou em 1 mês e meio, Sim. minha empresa cresceu 10 vezes, irmão. Caramba, que legal, cara. E aproveitando que a gente tá já se encaminhando pro final do podcast, entrando nas perguntas finais, né, que você já falou que esse complemento, qual o mito que você gostaria de enterrar de vez, né, no segmento de passagens aéreas que você trabalha? Qual que é? Qual mito você gostaria de enterrar de vez da sua área de atuação? Enterrar? Isso. Cara, que você queria desfazer, tipo, que ele nunca mais existisse porque ele não é real. Na minha área? Sim. Caraca, que pergunta, mano. Que pergunta. Cara, eu acho que eu enterraria todos os golpes que existem ainda nessa área. Todos os golpes, porque infelizmente nessa área de passagens aéreas existem muitos golpes, tanto de agências de viagens que aplicam golpes, quanto de passageiros que aplicam golpes em agências de viagens. Eu acho que eu não enterraria o golpista, né? Que aí eu tô querendo que o golpista morra, né? Mas eu enterraria todos os golpes, porque, cara, isso mancha tanto o mercado quanto as agências de viagens. Tanto que mancha, quanto as agências de viagens ficam com medo de vender e de escalar. Entendeu? Acho que eu enterraria bem isso. Sabe? Perfeito. E em relação à tua filosofia de crescimento, se você pudesse resumir em uma frase, qual seria? Pequenos acertos, quando alinhados, fazem você chegar ao sucesso. Muito bom, né? Baita frase. Né? Você pode errar quanto for na sua vida. Quanto for na sua vida. Mas são os pequenos acertos alinhados que fazem você chegar ao sucesso. Não tem jeito. Show demais. Legal. Mas muito, muito bom. Mas a gente tem que se encaminhar para o encerramento, infelizmente. Tá? Pô, queria que ficar que nem no Flow, 4 horas de... 4 horas, fácil de podcast. Mas até pra gente, nesse encerramento, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Foi muito importante ter você aqui junto com a gente. Tamo junto. Onde as pessoas te encontram? Como que elas conseguem comprar de você? Como que elas conseguem adquirir conhecimento com você? Qual tipo de público faz sentido em entrar em contato com você, qual não? Como que as pessoas te acham? Cara, hoje o meu Instagram, pessoal, que é business também, é Gabriel Maia Passagens, certo? Lá você vai encontrar muito conteúdo, né? Eu posto muito minhas viagens, né? A gente já viajou aí mais de viagem. quase 100 vezes, né? Em menos de 3 anos. A gente fez 12 países. Então, tudo isso eu crio conteúdo para postar lá. Então, lá a gente posta muitas viagens. Caso você queira viajar para algum país, com certeza vai ter alguma coisa lá. Né? Você pode seguir também o da agência de viagens, da Sleep Viagens, que é @sleepviagens. Né? Aí você clicando no link da bio, você pode cotar a sua passagem conosco. Né? Hoje a gente bate cerca de 99% dos valores na internet, mas ainda faz o check-in, manda o cartão de embarque, resolve qualquer problema que você tenha na viagem. A gente tem até advogados, né, para entrar com processo judicial contra as companhias aéreas, caso tenha algum tipo de cancelamento, quebra de mala. E, spoiler, né, futuramente a gente vai começar a ofertar internet ilimitada, né, para os nossos clientes, talvez gratuitamente ou com um valor mínimo. Né? Também telemedicina, se você estiver fora do Brasil e quiser fazer uma telemedicina com receita de tudo, né? Em relação a curso de milhas, né? Hoje a gente, né? Tô falando a gente, né? Tem muita gente. Tá pronto pro crescimento, pô. O time tá crescendo, aí eu tô falando só a gente. A gente, é isso aí.
Mas hoje eu não gravei um curso de milhas ainda, né? Futuramente talvez eu grave, mas o nosso foco é 100% nas Os clientes, operações, É isso aí. né? E hoje eu tenho um mentor, né? Que hoje a gente tem uma sociedade. Se você quiser adquirir o melhor curso de milhas, que você vai ver assim, completo, suporte, tudo maravilhoso. Você vai lá no meu link da bio e tem lá o curso, tá certo? Então pode ficar tranquilo que esse vai ser o curso definitivo que você vai comprar. Então vai valer muito a pena, né? Em 2022, em 4 meses voltou 8 vezes o valor o curso, né? Então, E e mais um recadinho. Se você é empresário ou tem empresa que os seus funcionários viajam bastante, né? Em 2023 a gente deu mais de 230 mil reais em descontos. Em 2024 a gente deu mais de 400 mil reais em descontos. E só em 2025 a gente já está chegando na metade do ano aí, praticamente, com quase 500 mil reais em descontos para os nossos clientes. Então a nossa empresa, né, além de fazer você economizar o seu tempo como empresário, que é muito caro, a gente faz você economizar dinheiro para reinvestir no seu negócio. Então, esse é o nosso intuito, né? Fazer literalmente você se preocupar com a soneca no voo, economizar tempo e dinheiro palpável, né? Só para vocês terem noção, a gente tem anotado quanto a gente deu de desconto desde o primeiro cliente até hoje. Então, a gente já deu mais de R$1 milhão em desconto palpável, assim, tem na planilha, entendeu? Então, realmente, a gente dá desconto de verdade para você, né? Apesar da gente não ser uma agência precista, né? Fora o suporte, toda a atenção ali que eles dão em relação... A gente compra aqui, né, deles também. Então, a gente pode atestar isso aí, que o desconto é um detalhe. Perde todo o suporte que você entrega para os clientes aí, sem dúvida. Não, com certeza. Com certeza. Todos os links, tanto do perfil quanto do Zip Viagens, vai estar aqui embaixo também na descrição. Se falar que veio aqui pelo podcast, vai ganhar um desconto especial. O Gabriel falou aqui para nós. Com certeza. Fala lá que veio do podcast Analíticos 10 e a gente vai botar aí um cupom para vocês, com certeza. Fechou. Quem quiser me encontrar, é só pesquisar o Gabi Bueno em qualquer rede social. Klemer.martins em qualquer rede social também. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo podcast. É isso aí.